Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de numeração binária e como é que a gente vai converter do sistema binário para o decimal, ok? Então, aqui na tela, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do sistema binário. Então, ele tem uma base 2, né? Os dígitos ou algarismos que eu vou utilizar são o 0 e o 1, lembra, né? Como a gente comentou na outra aula, ligado e desligado. E o exemplo que a gente tem para essa aula aqui é justamente esse daqui, né? Eu tenho 11 na base 2 canetas na minha pasta. Quantas canetas eu tenho em decimal? Né? Então, a ideia é transformar esse número 11 na base 2 para alguma coisa, um equivalente na base 10. Então, eu vou usar aquele exemplo, aquele modelo simplificado que a gente tem, né? Então, vou pegar esse 11, vou pegar o algarismo menos significativo, que é esse primeiro 1 que está aqui, certo? E vou fazer o quê? Eu vou multiplicá-lo pela base, lembra que a base é 2, é binário, tá? Elevado a um expoente. Esse expoente vai ser 0, porque esse é o algarismo menos significativo. Então, eu vou pegar lá 1 vezes 2 elevado a 0, certo? Na sequência, eu vou pegar o próximo algarismo, que é esse aqui, e vou fazer a mesma coisa. Então, vai ficar 1 vezes 2, agora elevado ao expoente 1. Então, eu estou usando aquela regra nossa lá, que era o dígito vezes a base elevada a um n menos 1. Nesse caso, o n é 2, certo? Então, aqui ficou 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0. Então, para dois algarismos fica bem simples aqui, tá? Fazendo as contas, então eu tenho que 2 elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, 1. E aqui embaixo, 2 elevado a 1 é 1, 1 vezes 2, 2. Isso aqui vai dar 2 mais 1, 3, tá? Esse primeiro algarismo aqui, esse primeiro número que aparece, o menos significativo, né? Vocês percebam que como eu tenho a base elevado a 0 sempre aqui, esse algarismo sempre vai repetir, independente de qual for a conversão que eu fizer, tá? Ele sempre vai repetir. Então, esse daqui eu nunca preciso me preocupar, porque nessa linha aqui, esse algarismo ele sempre vai repetir para cá, ok? Então, eu posso dizer que aquele número de canetas lá, né? Então, o 11 na base 2 equivale a 3 na base 10. Então, eu tenho 3 canetas na minha pasta. Isso em decimal, ok? Bom, não sei se vocês perceberam, mas lá no comecinho eu coloquei essa placa aqui, né? Atenção, há somente 10 tipos de pessoas no mundo. As que entendem numeração binária e as que não entendem. Ou seja, estou chamando atenção aqui justamente para essa brincadeira, né? Desse 10, é lógico que não é 10 na base decimal, é um 10 na base binária, né? Porque eu tenho uma contradição, eu tenho as pessoas que entendem numeração e as que não entendem. Então, eu tenho aqui aquele tal daquele 0 e 1, o true ou false, né? Ligado ou desligado, né? Então, eu vou colocar aqui como é que a gente transforma então esse 10 da base 2 para a base 10, só para a gente ver se essa plaquinha aqui está fazendo sentido, né? Então, como eu disse, esse algarismo menos significativo, eu vou começar por ele, então vai ficar 0 vezes 2 elevado a 0, tá? 2 elevado a 0 é 1, então isso aqui, ó, é 0. 0 vezes 1, 0, tá? Vou pegar o outro algarismo, então 1 vezes 2 elevado a 1, tá? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Somando isso aqui, eu chego no 2. Ou seja, esse 10 na base 2 é igual ou equivale a 2 na base 10. Então, traduzindo a nossa plaquinha aqui, há 2 tipos de pessoas no mundo. As que entendem numeração binária e as que não entendem. Agora sim, esse 2 na base 10, grafado corretamente, ok? Bom, agora então falar um pouquinho sobre o sistema de numeração hexadecimal. Nós falamos da base do sistema decimal,
falamos do octal, falamos do binário, vamos falar agora do hexadecimal, que tem as características que são as seguintes, né? Então eu tenho uma base que é 16, né, hexadecimal. Os dígitos que a gente vai usar para esse sistema de numeração são os números, né, de 0 até 9, ok? Então eu tenho 10 algarismos aqui, e as letras de A até F, eu tenho 6, então isso aqui constitui os 16 dígitos que eu preciso para trabalhar com esse sistema de numeração, ok? Então o nosso exemplo aqui vai ser justamente esse. Se eu disser que um determinado computador custa ABC na base 16, qual que é o custo desse computador em reais na base decimal? Então, antes da gente fazer isso daqui, a gente precisa saber que eu tenho os dígitos de 0 até 9, né? Que tem o mesmo significado em decimal, mas eu vou incluir letras, né? Então, o que significa cada letra dessa daí? Então, eu tenho o A valendo o 10, o B valendo 11, o C valendo 12, o D 13, o E 14 e o F 15, né, representando os 16 símbolos ou dígitos desse sistema de numeração. Então, respondendo a nossa pergunta, se eu tiver então o computador que custa ABC na base 16, qual que é o custo em reais, em decimal? Vou aplicar o exemplo simplificado sempre, partindo sempre do algarismo aqui menos significativo, o C. Então vou puxar aqui, ó, C vezes 16 elevado a zero. Lembra que aqui está a nossa base do sistema de numeração. Então é o dígito vezes a base elevado a zero, depois o dígito vezes a base elevado a 1, dígito vezes a base elevado a 2 e assim sucessivamente até que eu tenha feito isso com todos os dígitos. Então aqui eu vou ter depois B vezes 16 elevado a 1, A vezes 16 elevado a 2, aquilo que eu disse. Então cada algarismo vezes a base elevado à potência, essa potência vai crescer à medida que eu vou para o algarismo mais significativo. Então aqui o nosso N, só para a gente lembrar, é 3, certo? Eu tenho 3 algarismos. N menos 1, 2. Então o último aqui termina no 2, ok? Bom, fazendo essas contas então, lembra que o C vale 12, então A10, B11, C12. Então eu tenho 12, que é o C. O 16 elevado a 0 é 1, então vai ficar 12 vezes 1, 12. Tá? O B vale 11, eu tenho 16 elevado a 1, que é 16, 11 vezes 16, 176, ok? Por fim, aqui eu tenho o A, que vale 10, eu tenho 16 ao quadrado, 16 ao quadrado é 256, então 10 vezes 256, 2.560. Então, somando isso daqui, eu vou ter que o meu ABC na base 16 equivale a 2.748 na base decimal. Então, respondendo a nossa questão, né, o computador vai custar o computador vai custar R$ 2.748 na base 10. Então, aqui está expresso a nossa transformação, a nossa equivalência. A ABC na base 16 equivale a 2.748 na base 10, ok? Bom, essa foi então nossa aula de sistema binário e sistema hexadecimal, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e agora é fazer os exercícios e praticar um pouco, ok? Um abraço, até a próxima.